A gente volta a Brasília com a nossa Edilene Lopes, que vai nos contar sobre essa reação. Edilene. Pois é, Thaís. A base do ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que haverá uma retaliação ao Brasil depois da revogação desse visto de Deren Beira, assessor sênior do governo americano, que viria a uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E conforme nós dissemos, essa visita foi revogada porque o Itamaraty avisou ao Supremo Tribunal Federal que em ano eleitoral isso poderia configurar, por exemplo, alguma invasão à soberania nacional brasileira para tratativas de assuntos relacionados a eleições. Então, a base de Bolsonaro está crente de que haverá alguma punição ou alguma retaliação, e a base de governo, embora alguns líderes políticos, principalmente ligados ao presidente Lula e ao Itamaraty, estarem dizendo à imprensa que não há uma preocupação, essa preocupação existe. Eu conversei com o corpo de diplomatas brasileiros, com alguns deles, inclusive em Washington, e a frase que um deles me disse foi a seguinte: se vai azedar a relação, não sei, mas com certeza não vai ajudar muito. Ou seja, o governo brasileiro está cético em relação a essa história de não retaliação. E nós vamos lembrar também que o presidente Lula subiu o tom nessa história. Ele que vinha mantendo ali um silêncio, uma paciência, não fazendo muitas declarações polêmicas, inclusive em relação ao episódio da Venezuela, a guerra com o Irã e os Estados Unidos, agora mudou completamente o tom e citou o caso de Alexandre Padilha, que no ano passado não pôde ir à Assembleia Geral da ONU. Eu lembro, acompanhei, estava lá, justamente porque não teve o seu visto renovado e a filha e a esposa tiveram os vistos revogados pelo governo americano com a justificativa de que Alexandre Padilha, como ministro da Saúde, mantinha relações com Cuba, que é um país sancionado pelos Estados Unidos, e essas relações institucionais poderiam ser prejudiciais. E hoje, Edinho Silva, presidente do PT, deu uma entrevista no 360 aqui na CNN e citou várias vezes Donald Trump fazendo críticas e defendendo a soberania nacional. Ou seja, a posição do presidente Lula em relação ao governo americano, depois desse episódio, em função de outras coisas também, acabou mudando. Então, nós podemos ver daqui para frente uma relação diferente. Aquela reunião que não tinha data marcada e que não foi confirmada continua em suspenso, e há uma preocupação de que esse episódio ainda agrave um pouco mais essa situação e a reunião do tarifaço fique ainda mais para frente. Thaís? Obrigada, Edilene. Boa noite para você.